1º de maio de 2021, a paz do Senhor, queridos internautas, vocês que estão nos acompanhando hoje aqui pelo canal Orações da Fé em mais um podcast. A paz do Senhor, Igor. A paz do Senhor, irmão Washington, a paz Amém. do Senhor, todos internautas que estão nos assistindo nesse exato momento. Estamos aqui mais uma vez para debater, discutir sobre a palavra de Deus, Sim, que é o nosso maior objetivo, principal foco, né? nosso principal foco. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre promessas, né? Todos nós temos uma promessa de Deus. Todos nós que viemos a essa terra, como sempre digo, acredito que todos nós temos um propósito que Deus nos destinou para que possamos seguir, e com isso vem as promessas dele sobre a nossa vida consequentemente. Independente da religião, Independente da religião, todos nós somos filhos da promessa. somos filhos Porém, da promessa. antes, como sempre, vamos começar a Deus fazendo uma oração. Amém. Amém. Vamos orar? Amém. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, mais uma vez mais estamos aqui perante a Tua presença. Estamos aqui, Senhor, para falar, ó Pai, da Tua palavra, para falar, ó Pai, das promessas do Senhor, que o Senhor tem para liberar sobre a vida daqueles que acreditam e que confiam na Tua palavra, Senhor. E aqui estamos nós para discutir, para falar do Teu amor, ó Pai, para falar do quão grande e quão poderoso é o Senhor. Nesse exato momento, ó Pai, eu te peço que o Senhor possa, Pai, visitar a essas pessoas que estão nesse exato momento assistindo a esse podcast. Que o Senhor possa ir de encontro a cada uma delas. Eu não sei o que elas estão passando, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece o coração de cada uma delas. Que o Senhor possa nos abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo e hoje nós vamos falar sobre promessas. O que é promessa? Promessas é uma palavra de Deus para a vida das pessoas que estão aqui na terra. Falando no âmbito espiritual. No âmbito espiritual. É uma palavra que, como podemos explicar, é algo que não aconteceu na nossa vida ainda. É uma promessa vindo da parte de Deus, ou seja, algo que vai acontecer, algo que Deus prometeu que vai acontecer na sua vida, só que muitas das vezes não entendemos isso porque olhamos muito a situação a qual estamos vivendo no momento. Sim. E não compreendemos a promessa que Deus libera sobre a nossa vida. Promessa, ou seja, é algo que não aconteceu, que vai acontecer. Algo prometido. Prometido, que vai acontecer. Principalmente sendo vindo da parte de Deus. De Deus, na questão espiritual, né? E se a gente for meditar na Bíblia, a gente vai ver que mediante a palavra de Deus nós vamos encontrar um leque, né? A Bíblia ela é recheada de promessas. Promessas de vida espiritual, promessas de vida eterna, promessas de salvação, promessas de coisas materiais também, o que não é pecado, que por muitas pessoas pensam que adquirir ou ter bens materiais é pecado. Engloba em modo geral, né? Em modo geral. Quando falamos promessas, pode ser vários âmbitos, várias coisas, pode abranger várias coisas. Então é algo muito relativo, Sim. podemos assim dizer. Todas as vezes que lemos a Bíblia Sagrada, vemos um tipo de promessa que Deus faz, seja para um homem de Deus, um servo de Deus, ou para até mesmo para o povo de Israel, né? Que enfatiza bastante isso. Quem não se lembra da promessa que Deus fez de querer liberar o seu povo que estava cativo no Egito? E se a gente for ler, Igor, de Gênesis a Apocalipse, o livro de Gênesis ele já começa com promessas. Já começa com promessas. Abraão, Deus chamou Abraão e prometeu, Sim. ele fez uma promessa. Ali, quando começou, chamou Abraão, ali já era uma promessa que Deus fez para com Abraão e que depois de muitos anos, assim se cumpriu. Verdade. E a gente pode olhar que a Noé também, né? Deus tinha um chamado para a vida de Noé. Né? Noé pregava, Noé falava do amor de Deus, as pessoas não acreditavam, até que Deus um dia falou: olha, Noé, construam uma arca que vai descer água. Né? Eu vou mandar água. E aqui é algo muito curioso, que muitos duvidavam disso. Sim. E era uma promessa de Deus. Era uma promessa de Deus. De salvar a família de Noé daquela terra de pecados. Porque Deus viu Noé como o único justo naquele tempo. O único justo. Ele não era santo. Sim, era justo. Bem claro, era um ele homem como justo, nós. Mas era um homem justo e reto perante a Deus. Sim. Que então
consequentemente, ele sendo justo, também veio a família dele a ser salva. Veio a família. Né? É o que diz no livro de Atos. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Ou seja, a salvação naquele momento ali dependia muito de Noé. Tudo de Noé. Né? Não era necessariamente que a família de Noé era justa, mas Noé era justo. Noé era um homem justo. Noé era um homem justo. Então, consequentemente, a promessa de Deus também era com eles. Foi sobre a família de Noé. E se a gente for ver, a Bíblia ela tem vários tipos de promessas. E às vezes até assim, promessas que a gente pode dizer, promessas boas e promessas de conserto. Sim. Promessas de correção. Ou seja, existiam coisas que Deus prometia que iria fazer para chamar a atenção do povo, para corrigir aquele povo. Né? Israel mesmo foi uma terra que tinha a promessa de Deus, mas andava num caminho muitas das vezes errado. Deus fazia tudo da forma que o povo reagia a ele. Se o povo estava se afastando da presença dele, consequentemente Deus fazia algo para que eles pudessem vir a se arrepender e novamente adorar a Deus. E algumas coisas ruins que aconteciam eram consequências do erro deles. Do erro deles. Do erro deles, né? Exatamente. Nunca foi algo porque Deus quiser, algo necessário. Algo foi muito necessário para que eles não se distanciassem, continuassem distante do Deus que era o Deus vivo, que é o Deus verdadeiro que estava sobre aquele povo. Então, muitos fatos que acontecem na Bíblia Sagrada, quando vemos alguns casos com o povo de Israel que acontecem de forma até assustadora muitas das vezes, casos que foi tudo permissão de Deus. Sim. Para que as promessas de Deus consequentemente se cumprisse logo após, né? Logo após. Vamos falar que é aquele momento de provação. Sim, o momento de provação. O momento de provação. E isso nós identificamos muito para a nossa vida nos dias de hoje. Muitas pessoas não entendem aquela questão, não entendem, meu Deus, por que está acontecendo tais coisas comigo, por que está acontecendo isso comigo nesse exato momento. Olha para você ver, a gente tem até promessa para aqueles que suportam e vencem, né? Existem várias promessas. Se a gente for abrir a Bíblia e for ler, tem várias. Vamos ler uma aqui no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2, até o versículo 12, né? Mas aqui a gente vai dar uma resumida. Meus irmãos, tendo grande alegria quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Tendo, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Bem-aventurado o homem que sofre tentação, ou seja, uma luta, uma provação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. É muito forte. É uma promessa, né? É uma muito promessa. Forte. Isso é uma questão que vale para várias coisas na nossa vida, várias situações. Vários âmbitos, né? Vários âmbitos para a nossa vida. A questão, como você leu esse texto e vários outros versículos que falam sobre as promessas de Deus, é algo que nos chama atenção, que nunca é algo simples, unicamente exclusivo para uma coisa específica. Para alguma coisa específica. Sempre todos os versículos. A Bíblia é muito completa. Ela é muito clara. Ela é muito completa, é muito clara. Todas as coisas que precisamos e necessitamos, todas as respostas que muitas das vezes perguntamos e não obtemos respostas, se você for na Bíblia e procurar entender e interpretar, você vai ver que a resposta está ali. Sim, tem uma frase que fala que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Ou seja, peste, fome, sede, filho contra pai, pai contra filho, adultério, fornicação, pecado no âmbito geral. A Bíblia, aquilo que o mundo vive hoje, a Bíblia ela já vem mostrando e esclarecendo isso para a gente há muito tempo, né? Haveria dias difíceis. A Bíblia fala, olha, vai ter dias difíceis, vão ter dias em que haverá fome e sede sobre a terra, mas não é fome apenas de pão ou sede apenas de água, não, mas também da palavra de Deus, né? E esse livro de Tiago, esse capítulo de Tiago, ele vem dar uma promessa. Jesus vem dar uma promessa para a gente, que aquele que suportar a tentação, eu posso ser tentado, mas se eu suportar a minha tentação, a promessa para mim é o quê? É a coroa da vida eterna. É a principal promessa. É a principal. A principal, né? Promessa é essa.
de que aquele que crê no Senhor Jesus Cristo e for batizado, esse então será salvo, né? Essa é a maior promessa, a maior riqueza. Não apenas crer e ser batizado, mas continuar na obediência. Sim, sim. Né? Sim, continuar na obediência. Até porque não podemos ir ao Pai sem antes ir a Jesus. Sem ir a Jesus. Então precisamos sempre manter em obediência. Quando falamos ir a Jesus, claro, aceitar Jesus como único e suficiente salvador da nossa alma. Mas entendermos que enquanto Ele não volta, não sabemos nem o dia nem a hora, precisamos estar seguindo os mandamentos, seguindo a palavra de Deus da forma que Ele nos deixou para que pudesse ser seguida. E a gente pode ver que tem várias promessas de vida eterna para aqueles que, como você disse, batiza, aceita Jesus, se batiza e segue, né? Vamos ler aqui no livro de João, no capítulo 11, versículo 25 e 26, que disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu nisto? Ou seja, mas como assim? Se eu aceitar Jesus, eu sou imortal? Não é que a gente vai ser imortal, né? A promessa de vida eterna de Jesus não é aqui nessa terra. Não. A promessa de vida eterna é com Ele. É com Ele, na glória. Para sempre estarmos eternizados com Ele. Sim. Na glória, quando Ele bradar e voltar, Ele vai levar os seus, ou seja, vai levar o teu povo. Aqueles que aceitaram, que confessaram o nome dele. Aqueles né? que arrependeram dos seus pecados, dos seus atos. Esse sim será o povo que Deus vai levar para a vida eterna. Sim. Então a promessa, quando a gente fala em promessa, a gente não está falando apenas de uma coisa simples, de como um pai terreno aqui vem e promete para um filho: eu vou comprar um brinquedo para você, e nunca compra. A gente costuma dizer que Deus não fica devendo nada para ninguém, né? Muito pelo contrário. A gente que deve, né? A questão da salvação ela é pela graça. Não merecemos a salvação. Ela não era para nós. Não era para nós. A Bíblia deixa bem claro que Deus enviou seu Filho unigênito para morrer por nós. Foi por amor. Foi por amor. Foi a maior demonstração de amor que podemos ver ao longo da nossa vida. É o amor de Jesus Cristo, o amor de Deus para com nós, para com o teu povo, para com a humanidade, para não nos deixar ser condenados, mas que possamos ter vida eterna, para que possamos morar com Ele, mesmo que muitas das vezes falhamos, pecamos, mas Ele ainda achou graça em nós. Ele ainda nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para morrer por mim e por você também. Verdade. E quando a gente fala em promessa, Igor, é interessante também a gente pensar o seguinte: a promessa, ela tem estágios de se cumprir, né? Não é de uma hora para outra. O Senhor me revelou na igreja que iria me dar uma casa própria. Mas para a promessa se cumprir, muitas vezes, na maioria das vezes, ela depende de nós. Isso talvez é uma das coisas que na atualidade estamos vendo muito isso, né? Só que as pessoas não estão entendendo. Quantas pessoas que já teve uma palavra de Deus, uma palavra liberada sobre a sua vida, que Deus vai, não sei qual é o seu chamado, não sei qual é o seu propósito, mas você sabe, quantas vezes você deve ter recebido uma palavra de que Deus ia usar você, uma profecia, uma revelação, que você ia receber tal coisa, que Deus ia fazer tal coisa sobre a sua vida. E de fato, se Deus prometeu, com certeza vai se cumprir. Só que o que precisamos entender que para alcançarmos as promessas de Deus, precisamos sempre passar pelo processo. Pelo processo. Muitas das vezes ao longo da nossa vida, quando Deus, por exemplo, Deus libera uma palavra sobre a nossa vida, não significa exatamente que Ele vai te entregar nesse exato momento. Não é, me revelou hoje e amanhã já está cumprindo, não. Existem promessas que se cumprem rápido. Sim, tem casos, mas aí que entra. Deus vai olhar se estamos aptos e preparados para receber tais coisas que Ele tem para liberar sobre a nossa vida. E isso depende muito do estado de busca da pessoa também. Do estado de busca, do seu momento, o que você está vivendo com Deus. Qual é a sua situação no momento, se você realmente está preparado para receber. É algo que podemos até nos refletir, levar para a nossa vida e começar a refletir: será que eu estou preparado para receber algo que Deus me prometeu? Será que eu estou realmente fazendo por onde? Será que realmente eu estou fazendo a minha parte para aquelas coisas se cumprem na minha vida? Eu costumo observar muito, e hoje a gente vê
que nós estamos criando, a gente que ministra a palavra de Deus. Vamos falar no âmbito geral. A gente não é obreiro, tá? Nós não somos obreiros, mas vamos nos considerar como obreiros da casa do Senhor, porque a gente prega, a gente estamos aqui para somar, para contribuir, né? Mas eu falo que nós, como estamos, entre aspas, à frente de uma obra, seja ela líder de jovem, obreiro, cooperador ou pastor, nós estamos criando pessoas, por muitas vezes, criando pessoas sensíveis, pessoas que já vêm, às vezes, de berço com essa coisa sensível. Ah, o Senhor me revelou, é como se fosse uma birra, como um menino birrento. Ah, se Deus me revelou, se não cumprir até tal dia, eu não vou fazer mais a obra dele. E isso está criando nós estamos criando uma igreja fraca, por não saber esperar a promessa de Deus. Algo que você falou é muito interessante. Deus, Ele é Pai, e nós somos filhos dele, né? Somos repreendidos por Ele, né? E se pararmos para pensarmos e trazermos de uma forma que nosso intelecto possa compreender e entender melhor, se você parar para pensar, vamos supor, eu não sou pai, você também não é pai, mas nós somos filhos, nós conseguimos entender. Quando nós éramos menores, nós tínhamos o desejo de dirigir um carro, tínhamos o desejo de, pai, posso dirigir o carro? Pai, me dá um carro. Mas o nosso pai não nos deu o carro, não é porque ele não quer, não é porque ele não queria dar, simplesmente porque não estávamos preparados. Não tínhamos preparação para isso. Não tínhamos maturidade, idade, não tínhamos habilitação, condições financeiras para manter o carro. Entendeu? Então, se você pegar esse exemplo, nos dá uma noção, né, básica para conseguirmos compreender como Deus age também na nossa vida. Sim. Deus, como Pai, Ele tem amor aos seus filhos. Ele não quer te dar algo que pode te fazer mal lá na frente. Ele nunca vai nos prometer algo que vai nos fazer mal. E incrível que pareça, existem pessoas que recebem promessas de Deus, recebem presentes maravilhosos, tremendos de Deus, e elas jogam aquilo tudo fora buscando algo melhor, julgando que aquilo não o satisfaz, ainda não está o satisfazendo, né? Querendo mais. E por muitas vezes nós pedimos a Deus uma resposta e a resposta dele é não. E não compreendemos o porquê que a resposta dele é um não. Então existem promessas que elas só vão se cumprir em nossa vida, como você disse, no momento que nós estivermos preparados e aptos para estar com ela. Esse é o principal segredo, né? Que devemos carregar. Muitas das vezes, como você disse, vamos ter um não de Deus para a nossa vida. Só que se Deus falou, Ele que nos ama mais do que qualquer outra pessoa pode nos amar, Ele que, né, demonstrou o seu amor para conosco, Ele nos diz não é para o nosso mal, e sim para o nosso bem. Aqui nós podemos ler no livro de Jeremias, capítulo 29, no verso 11, que diz assim a palavra de Deus: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ou seja, os pensamentos que Deus tem a nosso respeito não são pensamentos de mal. Não são os nossos pensamentos. Não são os nossos pensamentos. Os planos, os projetos que Deus tem para a nossa vida são muito maiores do que os nossos projetos. Se Deus está falando isso, é porque é algo muito grande, coisas que muitas das vezes nós não conseguimos imaginar. E muitas das vezes Ele nos dá esse não para podermos não ir para o caminho que achamos aos nossos olhos, né, ser o certo, mas sim ir para o caminho que Ele quer que possamos ir, para Ele então assim liberar as coisas grandiosas que Ele sabe que vai nos fazer bem, que vamos nos sentir felizes e vamos nos sentir realizados. Até porque Deus, Ele já cuida do nosso futuro sabendo de tudo. Sabendo de tudo. A partir do momento em que a gente nasce até o dia que a gente morre, Ele sabe de tudo que vai acontecer. Deus é eterno, né? Nós entendemos que Deus é eterno. E se pararmos para analisar, a gente está vendo agora no presente, mas Ele nos vê no passado, Ele nos vê no presente e no futuro. Para Ele é a mesma coisa. Para Ele não tem passado, presente e futuro. Ele te vê nascer, Ele te vê agora nesse exato momento, Ele te vê quando você vai morrer. Ele sabe de todas as coisas. Para Ele não tem passado, presente nem futuro. E nesse versículo que você leu de Jeremias 29:11, tem aquele outro versículo também que fala, né? O que a mente não pensou, o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram,
e nem subiu ao coração do homem são as coisas que eu tenho preparado para vós. Exatamente. Ou seja, aquilo que Deus tem pra gente não se compara com o que a gente quer. Com aquilo que a gente Às imagina. vezes a gente quer um grãozinho de areia, mas Deus já tem algo montanhas, muito maior. Ele tem casa, ele tem carro, tudo pra gente. Às vezes a gente pede a ele, Senhor, eu quero uma portinha de emprego assim, assim, assim. Não, mas ele quer nos colocar numa posição de destaque. Exatamente. Né? Não para nossa glória, não para nos exaltar. Não. Mas para exaltar e até mesmo nós servirmos de instrumento para ele no local onde a gente está. Sim, Isso sim. também é promessa, né? Sim, sim. E outra questão que podemos tirar exemplos. Temos vários exemplos na Bíblia. Um exemplo clássico, né, que todos nós conhecemos é a história de Davi. Davi, se pegarmos os exemplos dele e trazermos e aplicar nos dias de hoje na nossa vida, é um exemplo muito clássico, Claro, né? um exemplo muito claro, onde que Davi ele era simplesmente um pastor de ovelha. Ele era o Escondido menor lá no campo, ninguém dava nada por ele. Ele era o menor da sua casa, o mais novo, mas porém o menor, que ficava somente cuidando das ovelhas do seu pai. E rejeitado. Às vezes você tá nessa situação, você tá no cantinho escondido, você pode pensar, mas meu pastor não vê, o meu líder de mocidade não me vê, o líder da minha igreja não me vê. Só que Davi tava assim, quando Davi menos esperou, Samuel chegou para ungir Davi. E algo muito interessante, que Davi estava apacentando as ovelhas do seu pai, mas ele passou por algumas lutas que ninguém tinha visto, né? E era a preparação do próprio Deus. Era a preparação para uma do próprio promessa Deus. se cumprir, anos depois, né? A Bíblia vem nos relatar que ele matou um urso, que ele matou um leão para defender as ovelhas do seu pai. E é isso que o bom pastor faz. Se o seu pastor não mata os ursos, não mata os leões no bom sentido, falando no espiritual, Âmbito espiritual, né, que é lutar contra o adversário para defender as suas ovelhas, ele não pode ser considerado pastor. sim. Até porque o bom pastor ele dá a vida pelas ovelhas. Deixa bem claro isso, né? Bem explanado isso, né? E é algo que nos chama muita atenção, que vivemos muito nos dias de hoje. Às vezes, talvez tenha algum internauta que esteja passando por isso, por um momento de provação, um momento de teste. Meu Deus, essa luta tá tão grande. Meu Deus, essa luta tá tão difícil. Parece que eu não vou conseguir, eu não vejo saída, não vejo Sim. para onde ir. Ainda mais Não vejo agora, solução. né, no meio da pandemia. No a gente meio tá da passando pandemia. isso. Mas é simplesmente Deus te preparando. O quanto antes entendermos que é algo que Deus está nos preparando, melhor é. Sim. E a gente pode observar que existem algumas histórias na Bíblia que eram histórias de promessas, mas que virou lutas. Vamos aí citar Abraão e Sara, né? Já eram avançados em idade. Abraão, ainda novo, Deus fala com ele, olha, sai do meio da sua terra, da sua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Né? A sua descendência será numerosa e incontáveis, como as estrelas do céu. E quando, depois de muito tempo, tudo isso vai acontecendo, Deus ali ele faz uma promessa para Abraão, olha, eu vou te dar um filho que será o filho da promessa. Ah, mas eu sou avançada em idade. Sara fala, né? Eu sou avançada em idade. Aquela questão, né? Começa a questionar a Deus. Como questionar pode a Deus. acontecer isso? Como vai acontecer isso, né? E sabemos que Isaac ele era o filho da promessa, a descendência de Isaac foi numerosa, a descendência de Abraão foi numerosa. Só que Sara e Abraão passou luta por causa dessa promessa. Sara, por um momento, Sara não quis esperar a promessa de Deus se cumprir, mas ela quis ajudar a Deus. Ela falou com Abraão, olha Abraão, depois que eles saíram do Egito ali, eles levaram uma escrava com eles por nome de Agar. Adiantar. Ela queria ajudar e adiantar, né? Ela achou que Estava adiantando. Porém, o filho da promessa era de Abraão com Sara. Não era de Abraão com outra mulher. Né? Naquele tempo, os homens tinham várias mulheres. Né? Era permitido, né, ter as suas servas, suas concubinas. E Sara, no desespero ali, passando aquele sofrimento, porque via outras mulheres tendo filho, falou com Abraão, Abraão, por que você não deita com a minha serva Agar? E dela te gera o filho. E aconteceu. Né? Abraão também, eu vejo que Abraão nessa parte, ele errou, porque a promessa de Deus foi muito clara. Eu tenho uma promessa de filho com você e Sara. Né? Ou seja, por um momento ele duvidou. Sim. Por um momento ele duvidou da promessa de Deus. E é aí que muitas das vezes
as promessas de Deus demoram a acontecer sobre a nossa vida? Porque a gente atrasa elas. Porque nós mesmos, exatamente, falou tudo. Porque nós mesmos que atrasamos elas. Às vezes duvidamos daquilo que Deus nos falou. Meu Deus, é muito grande. Não cabe na minha imaginação. E com isso a pessoa desacredita e começa a tomar decisões alternativas que não é a decisão que Deus queria que fosse tomada, né? Hoje é impossível uma mulher, depois dos 40 anos, ter um filho, que já se torna muito perigoso pela fragilidade do corpo, né? Por várias questões de saúde. E Sara, naquele tempo, ela ficou desesperada. Nossa, o tempo está passando, a minha idade está passando. Vai nada lá, não está acontecendo. A promessa não se cumpre, então deita com Agar. Só que depois que Agar engravida de Abraão e tem o Ismael, ela gera Ismael, a Bíblia vem falar que Agar, ela começa a zombar de Sara. Então Sara começa ali a sua sina, ela começa ali a pagar um preço pelo erro do pecado dela. O próprio erro dela, né? Do erro dela, né? Então ela arrumou a sua própria luta. A sua própria Não luta. foi uma luta que Deus colocou propriamente para ela. Não. Se ela tivesse acreditado, né, ela e Abraão tivessem acreditado, né, na promessa de Deus, não tivesse duvidado, essa luta não seria necessária. Não. Essa perseguição não seria necessária. Essa calúnia não seria necessária. A Bíblia fala que Agar, ela começou a zombar de Sara, né? Ah, eu tenho um filho e você não tem, nas nossas palavras nos dias de hoje. Ela começou a zombar. E naquele tempo, a mulher que não gerava filhos era vista como uma mulher ruim, tempo, amaldiçoada. Até mulher que dava filho, mas que gerava filho menina do sexo feminino naquela época. Ou deficiente naquela época, era, né, desvalorizada. Era considerado como se fossem mulheres amaldiçoadas. Ou porque tem até uma passagem que alguém pergunta para Jesus: Senhor, quem pecou? Foi o pai ou a família? Porque o menino, acho que estava endemoniado, né? E Jesus fala, nenhum e nem outro. Ou seja, para Jesus não tinha isso, né? Mas naquele tempo as mulheres eram consideradas as mulheres inférteis, que não era o caso de Sara. Sara não era infértil, Sara não era estéril. Só que a promessa de Deus não se cumpriu no tempo de Sara. Se cumpriu no tempo dele. E entra aquele detalhe: as coisas nunca vão acontecer no tempo que queremos. Nunca vão acontecer do jeito, da maneira que planejamos. Nunca vai acontecer dessa maneira. Sempre vai acontecer no tempo de Deus, na maneira de Deus, porque Ele tem a sua maneira de trabalhar. Ele é um Deus de mistérios. Não conseguimos decifrar saber como Deus vai fazer. Os desígnios dele. Os desígnios dele. Então não conseguimos entender de fato, porque ele é um Deus de mistério. Ele simplesmente acontece. E a Bíblia vem contar, falando entre de Abraão e de Sara, que depois de muito tempo a promessa se cumpre na vida deles e ela consegue então gerar um filho. Mas a luta de Sara não acabou ali com a geração de Isaac, né? A Bíblia fala que quando Isaac deve estar ali mais ou menos completando 1 ano, né? Foi desmamado, vamos falar assim nos dias de hoje, né? Sim. Comemorando o aniversário de Isaac, ela vê Ismael zombando de Isaac. Talvez brincadeira de criança, né? Ismael ali já era um jovenzinho, né? Sim, já era um jovenzinho e Isaac era um bebê, era uma criancinha. Sim. E a Bíblia fala que Sara viu Ismael rindo de Isaac e ela ficou revoltada. Olha, vai lá, Abraão, põe essa mulher para fora. E o que Abraão faz? Abraão vai orar a Deus. Coisa que Abraão deveria ter feito quando ele foi ficar com Agar. Coisa que ele deveria ter consultado a Deus antes dele arrumar a sua própria luta. Porque, como entendemos, ele sabia que não era aquilo que Deus tinha falado. A promessa não era para ele e Agar. Desde aquele momento ele sabia. Então, tudo isso que eles passaram, Abraão e Sara passou, foi tudo acarretado porque eles não consultaram, porque eles não confiaram, porque eles não acreditaram, não esperavam a promessa de Deus. E aí a Bíblia fala que então Abraão ele vai orar. E quando Abraão ora, o Espírito de Deus fala com ele: olha, Abraão, faça tudo como Sara quiser, né? Então ele pegou ali um odre com água e deu, né, com pão ali para Ismael e Agar sair. E a palavra de Deus ainda vem relatar que o Espírito de Deus ainda fala: olha, porém Ismael também será pai de gerações. Porque ele era filho de Abraão. Porque ele era filho de Aquela Abraão. Mesma questão que falamos de Noé no Sim, começo. Verdade. Que a promessa era para Noé. Deus via ele como o homem mais justo da terra. Então,
Mas mesmo assim, como a promessa era para Noé, também era para com as pessoas que estavam ao seu derredor, ou seja, a sua família. E também não foi diferente com Abraão. Sim. Isso é muito interessante, né? Deus também fez várias promessas nesse sentido. Deus fez a promessa para Noé, que salvou a sua família. Deus fez uma promessa para Abraão, da sua descendência. Sim. E cumpriu. Com Davi, com Salomão, né? Verdade. Que Deus fez uma promessa. E Salomão foi um homem muito sábio, né? Salomão era um homem muito sábio. Nunca houve homem mais sábio e mais rico e poderoso do que Salomão na terra. E se a gente for olhar, a Bíblia fala que depois que Abraão coloca Agar para fora, ela sai andante e errante no deserto, né? Sem rumo, porque o deserto não tem... É uma dimensão árida. Ela e o seu filho, né? Ainda jovenzinho ali. Só que como Deus tinha promessa na vida de Ismael, Ismael orou. Talvez Agar não conhecia o Deus de Abraão, mas Ismael conhecia. Ismael orou e de repente Agar se afasta do menino, ele ora e o anjo aparece. Agar, levanta, porque o caminho é grande, o caminho é comprido, né? E aquele momento que podemos tirar também mais uma lição, muitas das vezes encontramos em alguns desertos da vida. Que é onde se cumprem as promessas de Deus. Onde que se cumprem as promessas de Deus. Essas coisas acontecem nos momentos onde que achamos que não vamos resistir, achamos que ali é o ponto final, que ali acabou tudo, que ali não tem mais jeito. É aí que Deus, ele envia o seu anjo para fazer coisas incríveis e sobrenaturais na vida daqueles que têm promessa. Quantas pessoas, a gente pode olhar até mesmo pela situação de Israel quando sai da terra de Faraó. Eles ficaram 40 anos no deserto. E um fato muito interessante é a questão da mentalidade do povo no meio do deserto. Mesmo eles estando no deserto, Deus providenciava tudo. E eles se rebelavam contra Deus. Chegou um ponto que eles começaram a querer voltar novamente para o Egito para viver como escravo, ao invés de prosseguir, coisa que Deus havia prometido, a terra prometida. E era uma viagem que era para durar poucos dias, durou 40 anos por causa da rebeldia, da desobediência. Aquela questão, começaram a atrasar aquilo que Deus tinha prometido para o povo de Israel. E todos morreram. E entrou apenas 2 pessoas. Só 2 pessoas. Josué e Caleb, que foi para a terra prometida, né? Só os 2. Imagina aquela nação que saiu do Egito. Era muita gente. Milhões de pessoas. E só 2 pessoas chegam na terra prometida. Então, às vezes, tem promessas que Deus vai nos fazer que ela vai se cumprir a um longo prazo. E outras que vão demorar porque é a gente que está atrasando elas. Deus, ele é como pai, como nós comparamos no começo, ele fica doido para nos dar o presente. Sim. Mas nós mesmos que fazemos questão de muitas das vezes atrasar. É aquela questão, é melhor obedecer do que sacrificar. Então quando a gente obedece, a gente recebe. Sim. Quando a gente apenas... O que é sacrifício? É aquilo que a gente tem que... É o nosso sofrimento às vezes, né? Às vezes, por exemplo, algo de muito valor que temos que abrir mão para poder receber algo em troca. Só que o obedecer é melhor do que sacrificar. Eu vejo naquela questão de andar em obediência com Deus, é melhor do que eu pagar um preço alto pela minha desobediência ou pelo meu pecado. Porque Deus não quer isso. Deus Entendeu? Não quer te ver sofrendo. O sacrifício não é eu pegar algo e oferecer para Deus no âmbito dessa mensagem. Mas o obedecer é melhor do que sacrificar. Ou seja, Deus está falando, olha, é melhor você obedecer do que lá na frente você pagar um alto preço. Sim. É melhor você obedecer agora do que lá na frente você ter que sacrificar até mesmo a sua vida por causa do seu pecado. Porque a Bíblia fala que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas o salário do pecado é a morte. Exatamente. Não a morte apenas física, né, que é a que todos nós vamos passar por ela, mas a morte espiritual. Que é, né, no caso, a mais perigosa, né? A mais assim, que a gente precisa muito da nossa vida espiritual. Exatamente. Se o nosso corpo, se a nossa vida espiritual ela vai bem, o nosso corpo também vai. Se a nossa vida espiritual ela não vai bem, você pode perceber que o nosso corpo também ele não vai bem. Exatamente. Até porque nós não estamos sozinhos, em nós mora o Espírito Santo. E também temos que entender outras questões também. Temos um adversário que luta com a gente todo dia. Tem uma guerra espiritual envolvida, tem toda uma guerra espiritual envolvida. Não é simplesmente nós. Tem um adversário que está contra nós o tempo todo, nos acusando, tentando nos fazer cair ao tempo, tropeçar o tempo todo, trabalhando para adiar
aquilo que Deus quer entregar sobre as nossas vidas. Sim. Ele não quer nos ver felizes, Ele não quer nos ver salvos, Ele não quer nos ver prosperando. Até porque tudo que nós estamos vivendo hoje Ele também viveu. E Ele sabe como que é bom. Ele sabe como que é bom a vida eterna. Ele sabe como que deve ser maravilhoso o céu, coisa que a gente não consegue nem imaginar. Mas Ele morou lá. Ele foi expulso de lá por desobediência, né? Por grandeza, Ele queria ser grande. O ego, a soberba, né? Então tudo isso nos atrapalha hoje em dia a receber as promessas de Deus, né? E tem muitos também exemplos. Também lembro agora do exemplo de José. Outro exemplo clássico que também dá para tirar muita lição de José. José, ele contou os sonhos que Deus mostrou para ele. Um grande exemplo. Um grande exemplo, ou seja, a promessa que Deus fez para com José, e ele contou para as pessoas que ele realmente deveria contar, os seus irmãos, sua família, né? Sua família, o seu pai. Mas os seus irmãos não abraçaram muito essa ideia, porque não compreenderam, não entenderam que José, ele ia virar governador, mas ele ia virar governador para alimentar o teu povo. E querendo ou não, a gente pode observar que aí tinha uma questão tão grande de ego, porque José era o mais novo. O caçula, o mais novo. José era o mais novo. Então eles ficavam assim, como ele sendo mais novo, também pode reinar sobre nós que somos velhos. E também filho da velhice. Sim. Filho da velhice também. Nasceu já ali na velhice de seu pai. Exatamente. Né? E algo que podemos tirar esse exemplo é que muitas das vezes Deus pode nos mostrar algumas promessas, pode liberar uma palavra sobre a nossa vida, e pessoas em volta, até mesmo pessoas, né, próximas, não entendem muitas das vezes o que Deus quer fazer sobre a nossa vida. E muitas das vezes somos atacados, caluniados por pessoas que não esperávamos. E isso acontece muito nos dias de hoje. Tem muitas pessoas que estão feridas com isso, porque realmente ferem muito. Realmente isso é algo que machuca muito. É o ego, né? Às vezes a pessoa está ali, vamos supor, vamos falar no âmbito da igreja. Talvez tenha uma pessoa que está na igreja há 30 anos. Ela recebe várias promessas de Deus, através de revelações, profecias e até mesmo pela Bíblia. Sim. Só que não se cumpre. E ela pergunta o porquê que não está se cumprindo. E hoje você chega na igreja, você é revelado, a sua promessa se cumpre mais rápido do que a minha, que às vezes está 30 anos na igreja. Só que às vezes eu não olho que o erro não está em Deus, mas sim em mim. Não na pessoa que passou uma profecia ou uma revelação, mas eu que estou atrasando a bênção de Deus. E aquela questão, antes de olharmos o outro, precisamos olhar para dentro de nós. Entendemos o que nós estamos fazendo de errado. Por que não aconteceu na minha vida ainda? Por que não está acontecendo? O erro não está em Deus, o erro está em nós. Sim. E continuando com o exemplo de José, então, como todos nós conhecemos a história, José foi jogado, né, num poço, né, onde que seus irmãos o jogaram. E com isso, depois decidiram tirar José de lá e vender ele como um escravo. Imagina a situação. Imagina se passava pela cabeça de José em um momento que ele ia passar aquilo ali tudo, que ele estava passando por aquilo ali tudo, para poder então um dia virar governador do Egito. E sem contar que os irmãos, eles mentiram para os pais, falando que a besta fera tinha pego ele, né? Levaram ali uma roupa ensanguentada como se fosse a de José. Só que eles não sabiam que, em vez de eles atrasar as promessas de Deus na vida de José, eles estavam ajudando a José a chegar mais rápido na promessa de Deus. E aí que está. Muitas das vezes podemos estar falando para pessoas que estão passando por essa situação. Sim. Você muitas das vezes não entende. Assim como José, acredito, naquele momento, ele não entendia, ele não conseguia compreender. Porque ele era o mais amado pelo seu pai. Ele tinha uma túnica diferente. Ele era um menino, né, um menino de já ídolo. nasceu para marcar a geração dele, né? E naquele momento ele não entendia o que estava acontecendo. E talvez você também possa estar assim. Você tem uma promessa de Deus e as pessoas que estão ao seu redor não entendem isso e começam a te, né, caluniar, tenta falar que você não vai conseguir, que você não tem chance, que você não tem capacidade, que você não pode, que isso não é para você. E mal sabem elas que elas estão te fazendo ficar mais forte. Sim. Porque quando você se recuperar disso, você vai ter força para entender e levantar a cabeça e seguir o caminho. E é aí que a pessoa ela tem que ter fortaleza e estar com Cristo. Porque tem pessoas que, se ouvir certas palavras, vão desanimar.
vão parar no meio da caminhada. E José não, essas pessoas que são assim, tem que pegar José como exemplo, porque José, a Bíblia não relata que em momento algum José abriu a boca para blasfemar contra Deus ou para duvidar dos seus sonhos. Pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele foi vendido como escravo e foi para a casa de Potifar. Na casa de Potifar, assim que ele chegou lá, ele começou a trabalhar, né, tipo, demonstrar suas habilidades, começou a trabalhar na casa de Potifar e tudo que ele tocava, tudo que ele fazia prosperava. E era diferente. E não era somente porque ela era a habilidade de José. O incrível é isso. Era simplesmente porque ele era obediente e Deus era com ele. E tinha unção de Deus, né? O que faz diferente, né? A pessoa ser diferente é a unção de Deus, o Espírito Santo de Deus, né? Então, independente da situação que estamos, que está acontecendo ao nosso redor, estamos vivendo em um mundo, né? Uma crise confuso, muito grande, né? Uma crise muito grande. E é isso. O principal é estarmos com Deus. E hoje nós podemos observar que Jesus, ele gosta de fazer surpresas. Ele é um Deus de surpresas, ele é um Deus de maravilhas. E vamos falar a verdade. Muitas coisas que Deus faz, ele faz no meio da crise. Sim. Muitas coisas. A exaltação maior de José, o sonho de José, que era o sonho, né, de ser governador, não porque ele queria sonhar, mas é porque essa era a promessa de Deus para a vida dele. O propósito de Deus para José é que ele pudesse ser governador do Egito. No momento de quê? No momento de crise. No momento de mais calamidade que aquela terra estava vivendo. Não chovia, não se produzia. E tudo isso aconteceu depois de quê? Depois de que Deus deu ele a interpretação do sonho de Faraó. Então José não estava ali apenas como um copeiro, passou pela tribulação de ser preso, caluniado. Só que lá dentro do cárcere, dentro da cadeia, foi o momento em que Deus colocou José em destaque. Ali começou totalmente a se cumprir a promessa de Deus. E todas as etapas, José passou por várias etapas doloridas, sofridas, muito, né? Se você parar para pensar, será que eu conseguiria passar por isso? É por isso que às vezes não é bom a gente ficar pensando só no nosso futuro. É você viver o seu presente, guardar a sua vida, se preparar para o futuro, mas não pensar totalmente no futuro, porque o futuro a Deus pertence, né? Precisamos fazer hoje. E com todo esse processo que José passou, nós vimos que ele passou, né? Foi traído pelos seus irmãos, foi vendido como escravo, foi preso injustamente. Então ali era no caso só derrota. Vamos supor assim, era um momento de só derrota. E no momento que ele estava na prisão, no momento que ele podia ter parado e desanimado, blasfemado, no momento que, meu Deus, e agora? Estou aqui injustamente, sou apenas um escravo, o que será de mim? José, ele estava dentro daquela palavra que a gente leu no começo, né? De ser paciente na tentação, de ser paciente na provação, né? Para Exatamente. que tivesse um fim ali, bom, não é um fim de morte, mas tivesse uma vitória logo após aquilo. Tivesse uma esperança. Ele sabia que quem estava com ele não era alguém... Não era Baal, não era Baal, o inimigo, mas era sim um Deus, um verdadeiro Deus, né? Era um verdadeiro Deus, era o Deus vivo. Então, com isso, no momento que ele estava na prisão, no momento que ele decifrou os sonhos daqueles que eram outrora, que trabalhavam para Faraó, aquilo deu acesso diretamente para o palácio. Sim. De uma noite, ao contrário do que falamos no começo, que muitas das vezes demora a promessa acontecer na nossa vida pelos processos. E sim, José passou por vários processos. Ele começou a ser preparado desde criança. Desde criança. E no momento correto, onde que parecia que não tinha mais solução, não tinha esperança, da noite para o dia, ele se encontrou na frente de Faraó, o homem mais poderoso naquele tempo. Sim. A terra mais forte, a terra mais poderosa, a nação mais poderosa naquele tempo. O domínio, né? Era o Egito. Exatamente. Era o Egito. E é tão interessante que José, quando ele vai para lá para interpretar o sonho de Faraó, Faraó pergunta, né? Mas quem que eu vou colocar? Quem que eu vou colocar para gerir, né? Para me ajudar a dirigir tudo isso? E ele vai falar, não tem outra pessoa melhor do que você, José. Até porque ele já conhecia José antes, né? As coisas que José fazia, tudo aquilo ali que foi acontecendo, né? Sim, com certeza, com certeza. E algo que José nos demonstra e dá outra lição é que todos esses momentos, José nunca deixou de usar aquilo que Deus tinha lhe dado, o dom. O dom. Ele
todas as fases, se ele chegou até a ser governador do Egito, foi porque ele fazia aquilo que Deus lhe deu, que era decifrar o dom de decifrar o sonho. Deus usou José até mesmo dentro da cadeia para revelar o sonho, né, para interpretar o sonho do copeiro e o do padeiro, né? E do padeiro. E eu fico olhando que às vezes Deus vai usar pessoas não do nosso convívio religioso. Deus vai usar pessoas não da nossa igreja ou não da nossa religião por muitas vezes. Exatamente. Né? Mas Deus usou o copeiro, né, quando ele voltou para o palácio, para lembrar de José. Ele tinha feito um pacto: olha, José, quando eu entrar lá dentro do palácio de novo, eu vou lembrar de você. Só que ele não lembrou. Ficou cerca de, se não me engano, cerca de 2 anos, se não me engano. Ele se esqueceu, né? Ele se esqueceu de José. Só que quando o faraó teve o sonho, ele falou: nossa, eu conheço alguém, né? Eu conheço. Porque talvez se o copeiro lembrasse de José antes daquilo, não era o momento. Não era o momento. Não era o momento. Não ia acontecer certo, da forma que estaria acontecendo naquele momento. Só para entendermos como é a perfeição de Deus. Como Deus é grande, como Ele é perfeito. Ele chega no momento certo, na hora certa e no momento que tem que ser feito. As pessoas falam, né? Ah, Deus tarda, mas não falha. Não, nosso Deus, ele não tarda e nem falha. Ele é correto, ele é perfeito. Ele não chega na hora tarde, certa, né? Ele chega na hora certa. Ele não tem isso de vir depois ou de te ouvir depois, não. Ele vai vir na hora certa. O que as pessoas muitas vezes não entendem é isso: a promessa se cumprir. Não entende, não quer aceitar os processos para a promessa se cumprir. E eu acho que esse é o principal entendimento que temos que ter. Não conseguiríamos alcançar as promessas de Deus sem antes passar pelos processos. Sim. A nossa vida é feita de processos. Quando a gente vai entrar numa empresa, a gente faz vários processos seletivos para poder ser aprovado, para estar apto a trabalhar ali. E logo após vem o treinamento, vem o aperfeiçoamento, até se cumprir tudo aquilo que você está ali para aprender e estar fazendo. Então, eu costumo dizer que antes de a promessa de Deus se cumprir sobre a nossa vida, estamos em fase de aprendizagem. Sim. Aprendendo, todo dia aprendendo. Erramos e aprendemos com nossos erros. Melhoramos, buscamos a nos aperfeiçoar, buscamos a ter mais intimidade com Deus, buscamos a entender o que Deus requer sobre a nossa vida. E assim sucessivamente. Existem pessoas que falam aí que quem tem promessas não morre. O que você acha disso? Eu não acho tanto por esse lado. Como falamos, o salário do pecado é a... Não. Existem pessoas que falam que quem tem promessa não morre. Sim, mas eu levo pro lado. Por exemplo, a pessoa tem promessa, mas nós temos o livre-arbítrio. Eu já vejo de um outro jeito. Existem promessas que elas vão se cumprir logo após a nossa partida. Sim. Existem promessas que vão se cumprir logo após a nossa partida. Uma delas é a vida eterna. Não, mas essa aí é claro. Só que existem pessoas que às vezes a promessa é de salvação para sua família. Essas pessoas morrem, partem para Cristo, sem a sua família ser salva. Só que logo após elas irem para encontrar com Deus, a sua família que ficou aqui, através do sofrimento, da dor, da perda, nesse caso sim, elas já começam a se cumprir porque as pessoas vêm para a presença do Senhor. Sim, nesse caso né? sim. Existem todos os dois lados. Às vezes a gente fala, quem tem promessa de Deus não morre. Não, não é assim. Não necessariamente, né? Exatamente. Olhando para esse lado, claro que isso realmente também acredito. Não vamos ficar apenas, quem tem promessa de Deus não morre. Quantas pessoas morreram sem ver as promessas se cumprir? Mas sim, não porque Deus não quis cumprir, mas sim porque aquelas pessoas às vezes não trabalhou para que aquilo se cumprisse, chegasse a elas. Vemos várias... Eu acredito que, como eu sempre falo, todos nós temos um propósito. Nós não estamos aqui por acaso. Sim. E muitas pessoas morrem sem salvação. Muitas pessoas morrem sem viver algo profundo com Deus, sem ter, né, a maior riqueza, que é a presença de Deus. A presença de Deus. Então, poderia desfrutar das promessas de Deus. Mas é aquela questão, não é culpa de Deus, não tem nada a ver. Deus prometeu, mas ele prometeu, a escolha, ele cumpre, mas a escolha, aquela questão que estávamos falando, nós mesmos adiamos as promessas de Deus. Sim. E nesses casos ainda tem pessoas que, além de adiar as promessas de Deus, elas começam a ir por uma rota totalmente ao contrário. Totalmente ao contrário. E o inimigo, que está o tempo todo nos rodeando, que está o tempo todo achando uma brecha, achando algo para,
nos tirar de fato da presença de Deus. Sim. E acabamos não se cumprindo a promessa de Deus, não pelo fato que Deus mentiu, claro que não, mas pelo fato que nós não decidimos ouvir a voz dele. Verdade. E uma das promessas que eu acho assim muito lindas e mais interessantes da Bíblia é sempre a promessa da vida eterna. Vale a pena ser fiel, né? Com certeza. Jesus, ele sempre vem nos dar, olha, os dias são difíceis, os dias são turbulentos. Tereis aflições. Né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci, vocês também vão vencer. Jesus, ao mesmo tempo que ele era 100% Deus, ele era 100% homem. Ele era carne. Ele era carne. Jesus, ele veio aqui como carne, para sofrer o mesmo que nós, porém ele tinha poder. Uma parte que eu acredito muito, que mostra essa questão da parte divina e da parte carne de Jesus, foi no momento que ele estava no Getsemane. No momento que ele estava no Getsemane, ele sabia que ele ia ser crucificado. Ele já sabia o futuro. Ele já sabia o futuro. E naquele exato momento ele sabia que estava próximo. Então ele começou a ver as dores que ele ia sofrer. A carne dele começou a se desesperar, podemos melhor dizer assim. A Bíblia vem nos relatar que ele teve suor de sangue. E quando vamos para a ciência, sabemos que um ser humano, para suar sangue, ele tem que estar num estado de muito nervo, muito pavor. E é muito raro isso acontecer. Raríssimo. É raríssimo isso acontecer. Então podemos imaginar o pavor que Jesus estava naquele momento. A carne dele já não estava mais transpirando água, e sim sangue. Né? Então entendemos ali a parte carne de Jesus. Mas depois, mesmo passando por esse desespero, a carne talvez não suportando tanta pressão, ele então falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas como eu acredito, a Bíblia de Deus é muito detalhista. Temos que estar atento aos detalhes. No momento que tem uma vírgula, pode mudar tudo. Sim. Né? E naquele momento, Pai, passa de mim esse cálice, tem uma vírgula. E depois ele muda a frase. Depois ele muda o sentido do que ele quer dizer. Mas todavia seja feita conforme a sua vontade. Então eu acredito que naquele momento a carne dele estava falando: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porque ele estava sofrendo, né? Mas Jesus, depois a parte divina, vendo que valia a pena morrer na cruz por mim, morrer na cruz por você, por nós, ele sabia que valia mais a pena. Então ele decidiu. E mesmo assim, mesmo a carne não suportando. Até porque ele não tinha pecado e não tinha necessidade alguma dele vir à terra para isso. Foi por amor. Né? Ele não precisava disso porque ele já estava no céu, um lugar lindo, creio eu, maravilhoso. Então, né, aqui no livro de 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 3, nos diz: Mas nós, segundo a sua palavra, segundo a sua promessa ou palavra, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. É uma promessa. É uma promessa. É uma promessa para aquele que é fiel. É uma promessa para aquele que está lutando nessa terra, assim como Jesus lutou, né? Ele lutou por nós. Ele veio a essa terra, é o verbo que se encarnou. Se fez carne. O que ele fala? Olha, quem quer vir após mim, pegue a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. Nega a si mesmo, renuncia a si mesmo. Segue-me, ou seja, para a promessa se cumprir, é preciso várias coisas: renúncia, obediência, lealdade a Deus, santificação. Alinhar a sua vontade com a vontade de Deus, né? Deixar o pecado de lado. Sim, com certeza. Não é que nós somos 100% santos, não. Mas tem coisas que não condiz com a nossa vida, né? Quem né, tem o prazer de se aproximar de Deus, nós, nesse exato momento, quando cometemos algum erro, nós já identificamos. O Espírito Santo nos alerta. O Espírito Santo nos fala, né? Meio que nos cobra. Entendemos que erramos. E naquele exato momento é onde que decidimos arrepender ou não arrepender. Sim. Então, é algo que temos que levar conosco. Sempre estarmos arrependidos dos nossos pecados. Até porque nós somos imagens de Jesus, né? No livro de Romanos, capítulo 8, 29, diz: Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, ou seja, Deus. Deus já nos conhecia. Deus já nos sabia, né? Já sabia o nosso presente, o nosso futuro. Então, por isso que eles falam: olha, Ele predestinou vocês a serem como imagem do seu Filho, ou seja, Jesus, né? A Bíblia fala que antes que se formasse no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia. Aí no final do versículo diz: a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, hoje, além de sermos considerados como servos de Deus,
somos irmãos de Jesus. Somos irmãos de Jesus. Né? Jesus fala, olha, quem é a minha família? A não ser o meu pai e a minha mãe? Não. A minha família é aqueles que estão ao meu lado, que me amam, que ouvem as minhas palavras e as praticam. Né? Então, nós somos a família de Jesus. Exatamente. Né? Ele tinha pai, ele tinha mãe aqui na terra, porque ele veio como carne. Só que aí as pessoas perguntavam a Jesus, quem é a sua família? Né? Jesus, a sua mãe te chama, o seu pai quer te ver. Olha, quem é a minha família? A não ser esses que me seguem. Né? A não ser esses que estão comigo. Exatamente. E aquela questão, Jesus veio com vários propósitos, né? Ele veio com o propósito de curar, transformar, né? Fazer sinais, prodígios e maravilhas. Mas a Bíblia, o Evangelho de Jesus deixa bem claro que o seu propósito maior, que o seu objetivo maior é vir para os cansados, oprimidos, para os pecadores, para que possam vir, levá-los ao arrependimento. Vir ao arrependimento. Então, nós precisamos entender isso, precisamos cravar essa mensagem no nosso coração. E não só cravar essa mensagem no nosso coração, mas também levar essa mensagem, a mensagem de salvação. E Jesus deixou tanta promessa, porque tem uma das promessas que ele fala, olha, eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar órfãos, tem o Espírito Santo, né? E através do Espírito Santo vocês podem orar em meu nome, repreender os demônios, expulsar as legiões, se beber alguma coisa mortífera, claro, no sentido espiritual, não será atingido. Ou seja, nós hoje temos o poder de Jesus. Hoje, a partir do momento que é uma promessa, a partir do momento que nós... Por que muita coisa não acontece mais na igreja? Porque nós não estamos vivendo a promessa de Deus. Então, muitas coisas não acontecem hoje na igreja mais, como milagres, paralíticos andando, curas, né? É porque nós não estamos vivendo em conforme a palavra de Deus. Querendo ou não, com o passar do tempo nós mudamos, né? Nós mudamos e, claro, a nossa vida ela é uma constante mudança, ela é uma constante evolução. Só que nós não podemos deixar que a promessa de Deus ela saia da nossa vida. Nós temos que evoluir a nossa vida, mudar a nossa vida dentro do âmbito espiritual que nos é permitido, né? Com certeza. Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e vai ser eternamente. Então, nós precisamos identificar o que erramos, onde estamos errando. Como diz a Bíblia, lembraste, pois, onde caístes e se arrepende. Exatamente. Volte ao primeiro amor, né? Exatamente. Acho que é muito por esse lado. Claro, muitas das vezes erramos, claro, tomamos decisões precipitadas, algo do tipo. Mas acho que o principal, como eu disse, aprender com nossos erros, levar aquilo como aprendizagem e não mais praticar aquilo. Para que aí sim, vamos evoluindo, crescendo na graça, no conhecimento. Podemos estudar o máximo, mas nunca vamos conhecer o todo de Deus. A gente nunca vai chegar a saber tudo de né? Deus, não tem como, né? Só quando chegar no céu. Não tem como, só quando estiver no céu. Mas sempre buscar, não deixar jamais desanimar, não deixar jamais se abater, entender que os problemas das nossas vidas, as coisas que acontecem em nosso torno, em nosso redor, são muitas das vezes importantes para que as promessas de Deus possam se cumprir sobre a nossa vida. É isso que temos que ter mentalidade, mesmo que possa estar sendo difícil nesse momento que estamos vivendo, momento de pandemia, de complicação. Mas uma coisa jamais podemos deixar para trás, que é o Senhor Jesus Cristo. Temos sempre que levar Ele para conosco, para nossa casa, para nossa família, em qualquer lugar que estivermos. Que o Espírito Santo possa estar junto conosco. Sim, o que a gente quer falar com os nossos internautas é isso. Promessa, quando a gente recebe uma promessa de Deus, ela não vai cair pra gente assim, de mão abanando, de mão beijada. Deus te prometeu uma casa, lute para isso. Trabalhe, conquiste, né? Sem precisar passar por cima de alguém. Não faça como Sara e Abraão, que tentou ali, de uma forma, cumprir uma promessa com outra pessoa. E outra coisa, né? Se pararmos para entender, quando vemos a Bíblia Sagrada, nós vemos que Jesus, que Deus, é o Deus do impossível. Sim. Quando Deus tinha prometido para o povo de Israel sair das garras e das mãos de Faraó, naquele momento que eles estavam fugindo, eles se depararam com o quê? Com o Mar Vermelho. Era uma luta. Era uma luta, né? Uma luta literalmente
É uma luta literalmente falando. E o povo, Moisés, não tinha túmulo demais lá no Egito? Começaram para nos trazer para morrer aqui, né? Eles tinham conseguido fugir das... Tem até um corinho, né? Saímos de longe para morrer aqui, veja que horror. Não tinha sepulcro suficiente no Egito? Exatamente. Ou seja, na primeira prova, eles começaram a murmurar. E ali naquele momento, o Mar Vermelho se abrir, era o quê? Era impossível. Não era Até hoje é impossível. É impossível. A ciência quer nos explicar de outra forma, falar que não, o mar não se abriu, que o mar ali ele só era um período de seca e o mar diminuiu as águas. Não, mas a Bíblia é bem clara quando fala das paredes de água. Paredes de água. Ou seja, o anjo de Deus estava ali e abriu aquele mar, né? Ou seja, aquilo é algo impossível, mas não é impossível. Cena de filme, Deus. É fictício, né? Assim, se a gente for olhar, é uma coisa não dá para acreditar, uma coisa sobrenatural. Mas o nosso Deus, ele não é fictício, ele é um Deus real. Assim como Jesus começou a andar sobre as águas, alguém normal, comum como eu e você. E ele então teve fé, no primeiro momento teve a fé, se é tu, Jesus, manda-te que eu venha andar sobre as águas. Medo, né? Achavam que era um espírito assim. Algo do tipo. Isso, acharam que Jesus era um fantasma. E naquele momento ele pisou sobre as águas e um cara que também tinha suas falhas, um homem que também tinha os seus erros, que era um simples pescador e que outrora estava andando sobre as águas. Sim. Por quê? Porque ele estava confiando e tendo fé no Senhor Jesus. Sim. Então é isso que nós queremos deixar para você hoje, tá? Receber uma promessa de Deus, espere, lute por isso. O Senhor me revelou que eu vou passar numa faculdade. Amém. A vontade de Deus é essa, ok. Mas lute. Estude, faça um vestibular. Né? Deus revelou que vai salvar teus filhos. Isso é somente um exemplo que queremos dar. Deus revelou... Mas isso é para todas as áreas. Para todas as áreas, tudo, para tudo. Tudo que Ele te prometeu. Meu Deus prometeu isso, então eu vou me capacitar, eu vou me preparar o máximo possível para mim receber essa promessa de Deus. Deus prometeu salvar o seu marido, a sua esposa, a sua família. Espera mais um pouquinho, vai orando, né? Vá orando, vá conversando com a sua família. Só não vale desistir. Porque a promessa não vai se cumprir de um minuto para o outro, de uma hora para outra, não. A palavra de Deus ela é viva e eficaz e é no tempo de Deus. A Bíblia fala que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. No exemplo que nós acabamos de usar, falamos de José, que da noite para o dia ele estava sentado na frente de Faraó, mas só que ele passou por um processo todo. Muito grande, muitos anos. E Davi, ao contrário. Davi ele tinha acabado de ser ungido por Samuel. Só que ele não foi da noite para o dia e acordou com a coroa de rei de Israel sobre a cabeça. E olha que ele era o homem segundo o coração de Deus. Ele era o homem segundo o coração de Deus. Mas não, cerca de 10 anos demoraram para que Davi pudesse assumir o trono. E com muitas perseguições de Saul, né? Saul querendo matar. E aquilo, teve que matar o gigante. Ele estava escondido em Deus. Estava escondido em Deus. Estava escondido em Deus, como diz no versículo, né? Quando ele foi enfrentar aquele problemão, né? O gigante Golias. O que nos chama a atenção quando ele foi enfrentar aquele gigante... Coisas na nossa vida, podemos trazer para a nossa vida. Muitas vezes enfrentamos alguns gigantes, alguns problemas grandes demais para nós. Mas Davi foi em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não foi no nome de Saul, ele não foi no nome de Israel, ele foi no nome do Deus de Israel. Do Deus de Israel. Quem é esse que afronta? Ele zombou do gigante ainda, né? Quem é esse incircunciso? Circunciso que afronta ao Deus dos Exércitos. E assim foi ele. Ele foi não acreditando na sua força, na sua habilidade, por mais que ele, claro, tinha matado o leão, tinha lutado e matado o urso, mas ele não foi confiando na sua força. Nem nas pedrinhas, porque a pedra ali que ele levou foi um artifício. Costumamos dizer uma ferramenta. Uma ferramenta, mas quem derrubou aquele gigante foi o próprio Deus. Outro detalhe muito grande, um detalhe que podemos também tirar. Muitas das vezes, ao decorrer da nossa caminhada, como enfrentamos essas lutas, esses problemas, Deus nos dá o necessário. Estratégias para podermos passar por esses problemas. E são coisas tão pequenas que vai nos tirar de situações tão grandes. Quem imaginaria que Davi poderia matar aquele gigante com uma simples pedra que estava no chão? Quem poderia imaginar isso? Até porque quando ele cai ao chão, ele cai meio tonto. E Davi vai com a faca ou com a espada e termina de fazer ali, né, de executar o gigante. Com a própria espada do gigante. Com a própria espada do gigante, verdade.
Incrível isso, é incrível como o É o nosso poder Deus de age. Deus. Não precisamos de muito, precisamos de Deus. Exatamente. O Não principal, precisamos de muita coisa na terra, precisamos apenas do Espírito Santo, precisamos de Deus. Ele supre todas as nossas necessidades, não Verdade. aquilo que, né, queremos muitas das vezes para o nosso ego, né? Não. Mas sim, ele supre as necessidades. Somos ferramentas usadas por Deus, né? E às vezes nós temos provações. E através dessas provações nós vamos alcançando objetivos maiores. E entender locais que maiores. as provações, as lutas diárias fazem parte da nossa vida. Fazem parte. O que vai Então, determinar é a maneira que nós lutamos e encaramos elas. Isso, então é isso que nós queremos deixar para você. Hoje foi um podcast bem rápido, né? Algo assim bem simples, mas que nós esperamos que dê para você entender um pouco, né? Não ficar ansioso com a promessa de Deus, não se desesperar com as coisas que não acontecem, mas sempre estar segundo o coração de Deus, segundo a palavra de Deus, para que as coisas possam fluir na sua vida, tá? Deus abençoe você, que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa abençoar a sua casa, abençoar a sua família, e olha, creia que a promessa de Deus ela é sobre você. Igor, suas saudações? Pai do Senhor, eu gosto, quero agradecer aos internautas que também estão nos acompanhando, que Deus também abençoe muitíssimo a vida de cada um de vocês. E é isso, não desistir, persistir, usar aquilo, os recursos que Deus te deu para você passar por esses processos. Pode ser difícil, pode parecer impossível, mas para o nosso Deus nada é impossível. E se você tem promessa, só basta somente confiar e esperar nele. Isso mesmo, vamos orar agora, você vai fazer a oração. Amém. E na semana que vem nós estaremos aqui talvez com um convidado, né? Sim. Vamos ainda olhar, ou senão nós vamos trazer algum outro tema novamente para os nossos irmãos internautas. Deus abençoe você aqui do canal Oração da Fé, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre você e a sua família. Vamos orar? Amém. Senhor Deus, Senhor meu Pai, acabamos, ó Pai, de debater, ó Pai, e de deixar uma mensagem, ó Pai, para as pessoas que estão nos assistindo nesse exato momento. Meu Deus, para que possamos entender que somos filhos da promessa, que somos herdeiros das promessas do Senhor. A maior promessa é que o Senhor, ó Pai, um dia vai voltar e para vir e buscar a Tua igreja, buscar o Teu povo. E nós acreditamos nessa promessa. Nós entendemos que ela é a nossa maior riqueza. E outras mais, ó Pai, que o Senhor prometeu sobre a nossa vida, nós também entendemos que essas promessas são feitas de processos e que precisamos aprender, ó Pai, com esses processos para que possamos entender que estamos somente sendo preparados, somente sendo lapidados para receber, ó Pai, de fato, aquilo que o Senhor tem guardado para cada um de nós. Nós acreditamos no Deus de Israel, nós acreditamos no Teu poder, nós acreditamos no Teu Espírito Santo. Então, meu Pai, que o Senhor possa nos dar força, que o Senhor possa nos consolar e nos ajudar a vencer todas as batalhas que possam vir sobre a nossa vida. Amém. Amém, Amém. Senhor Deus Jesus. abençoe, querido internauta, Deus abençoe Igor, e até a próxima semana, se assim Deus Amém. nos permitir.